Olá, olá, sou o Baba Hendrix e hoje. Olá, olá, eu sou o Baba Hendrix e hoje estou aqui em Montenegro, né, na casa da minha filha, Bibiana de Oxum, que hoje tem ebó para Maria Mulambo. E em seguida, logo mais à noite, vai ter essa curimba aí. Bom, hoje, mas o que eu quero falar hoje é polêmica, né? É a polêmica, e porque o dia de hoje, 15 de novembro, é um dia que reflete dois acontecimentos nacionais, de âmbito nacional, né? Reconhecidos nacionalmente. O primeiro foi quando os militares deram o golpe na monarquia e instituíram a república, né, em 1889. E o segundo é o dia da fundação da Umbanda, né? Então esse ano a Umbanda estaria fazendo 117 anos, se eu não me engano. Ela teria sido fundada no dia 15 de novembro de 1908, né, pelo Zélio Fernandino de Moraes, por meio, né, do seu caboclo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E a polêmica está aí, né, porque existem duas narrativas hoje com relação à fundação da Umbanda, né? Então a primeira narrativa e a mais antiga é essa, de que foi fundada pelo o Zélio, né, que foi fundada pelo Zélio. E a segunda narrativa é de que o Zélio, na verdade, ele fez apenas embranquecer a Umbanda e não que ele tivesse fundado realmente, né? Que a história do Zélio é um embranquecimento da Umbanda, que a Umbanda seria negra, porque essa é uma palavra de origem banto, e então essa seria uma religião banto. Eu tenho minha própria opinião sobre isso, né? E ela provém dos meus estudos históricos, né, a respeito desses fatos, tá? Tanto das duas narrativas, na verdade. Então, essa narrativa mais antiga, a respeito de seu Zélio, o fundador, ela não tem muitos respaldos em termos de registro histórico e fica mais no campo da oralidade mesmo, que é próprio das tradições de matriz africana, né? A oralidade como um fator importante para a transmissão de conhecimento. E essa narrativa fala que o Caboclo das Sete Encruzilhadas teria fundado a Umbanda, né, na casa do Zélio, né, que virou depois, né, a tenda Nossa Senhora da Piedade, no dia 15 de novembro de 1908. Né? E a própria história do Zélio fala de como ele, né, teria se consultado com uma senhora que incorporava um preto velho, né? Isso demonstra que anteriormente ao Zélio já existia manifestações dos espíritos da Umbanda. O que não existia era uma religião bem delimitada. Algumas pessoas falam de certos personagens que já existiam desde o século XIX, como o próprio João de Camargo, por exemplo, né, que a gente vê naquele filme Cafundó, né? É um personagem que é real, né, que existiu e que criou ali a sua igreja, a Igreja da Barra Vermelha, né? E que fazia alguma coisa que podia ser assimilada como Umbanda. Agora a gente precisa, creio que, compreender um pouco as palavras. Existem também alguns registros de jornais, mas são todos posteriores à fundação da própria Umbanda, a atribuição da fundação em 1908, né, em que fala sobre pessoas dizendo que eram de Umbanda. Essas pessoas que incorporavam nas suas casas, suas residências, incorporavam uma entidade que ajudava outras pessoas, não é muito diferente do que acontecia com as pessoas, os espíritas de época semelhante, né? Como o próprio Zé Arigó, né, que incorporava em casa, né, e cuidava das pessoas. Ele não tinha um centro de Umbanda, ele nem fundou um espiritismo, né? Ele simplesmente incorporava a entidade do Dr. Fritz, né, e cuidava em casa das pessoas. As pessoas que procuravam ele vinham para serem tratadas. Isso também acontecia com pessoas que incorporavam outras entidades, como pretos velhos, caboclos e tudo mais, né? Foi o Zélio quem criou uma organização, né? Porque religião, e daí a gente precisa entender isso, uma coisa é
a manifestação de espíritos e outra coisa é uma religião, né? Então, religião é um sistema bem organizado de crenças e não apenas um elemento dessas crenças, que é a incorporação de espíritos, de entidades espirituais, né? Assim como Allan Kardec não criou o espiritismo, não inventou os espíritos que chegavam no espiritismo, mas ele, né, fundou ali um sistema de pensamento, uma organização, uma epistemologia que garantiu um conhecimento amplo sobre essas manifestações. E, na minha opinião, foi o que o Zélio fez também. Então, antes dele, existiam pessoas que manifestavam entidades. Talvez essas pessoas também já se chamassem de Umbanda, porque a palavra Umbanda ela é de origem banto mesmo, né? Mas as pessoas e Umbanda geralmente era empregado às pessoas que promoviam curas a partir dessa espiritualidade, a partir da incorporação, da manifestação de espíritos ancestrais, né? Então, a gente não pode confundir Umbanda, a religião que foi criada pelo Zélio, e não que ele embranqueceu, embora também tenha embranquecido, né? Ele cria uma religião voltada para as pessoas brancas, tá? Então, enquanto que o candomblé e a macumba no caso aqui no Rio Grande do Sul, o batuque, né, eram religiões negras, a Umbanda seria essa vertente que acolheria os brancos, tá? Então, o negócio é bem mais profundo que isso, mas eu quero sugerir a reflexão a partir daí, tá? Então, as pessoas que vieram antes dele, elas não fundaram a Umbanda e depois o Zélio se apropriou e embranqueceu ela, não, né? O Zélio era apenas mais um Umbanda, e o que ele acaba fazendo é sistematizando uma religião, né, organizando uma religião, com rituais, com pontos riscados, pontos cantados, coisas que não tinha antes, né? E a partir daí surge então essa Umbanda. Então o Zélio, gostem ou não, ele é extremamente importante para essa religião organizada, tá? A Umbanda, enquanto religião, ela não existia na África, então como as pessoas podem achar, né? Umbanda quer dizer ato de curar, né? Assim como Quimbanda significa médico, né? Então, na cultura dos povos de origem banto, como os quimbundos, embundos, lubas, congos, etc., eles, né, a quimbanda era o médico, o cara que te curava com ervas, com chás, né, com remédios, né, enquanto que a Umbanda era o próprio ato de curar. A palavra Umbanda ela se refere a isso, né? Isso de forma alguma pode ser entendido como um sistema organizado, né? E sim é um conhecimento que vai se perpetuando na língua brasileira, né? Desde da época da escravidão até os tempos de Zélio. Então por isso ele conhecia a palavra Umbanda, né? E empregá-la como a nomenclatura, o nome dessa religião. Então, de certa forma, a Umbanda que a gente recebe hoje, sejamos brancos ou negros, seja do morro ou do asfalto, é essa Umbanda que o Zélio criou e espalhou pelo Brasil todo. Certo? Grande abraço a todos, feliz dia da Umbanda e vamos saravá!